Sejam todos bem-vindos à Educação MZ. Hoje, dia 3 de janeiro, então sabemos que amanhã iniciam aí os exames de admissão ao IFP. Estejam preparados, assistam todos os vídeos possíveis que aqui tem, que servem como preparação. Isso poderá lhes ajudar bastante. Desejamos a todos boas realizações dos exames e não fiquem assustados, sintam-se à vontade no momento da realização para que não cometam erros não desejados. Então, se é pela primeira vez se deparando com este canal, faça questão de se inscrever, deixe o seu like e o seu comentário. Então, nós deixamos aí a primeira parte de matemática, conteúdos que frequentemente saem, e aqui estamos para dar a segunda parte, para garantir que vocês vejam isso com tempo antes que seja tarde. Então, também deixamos aí português. Português só tem uma e única parte, e matemática a segunda parte é a última. Então, acompanhem até o fim e verão que será muito bom para vocês. Primeira coisa, estamos na segunda parte, não estamos na primeira parte. Tu tens que saber como resolver problemas através do diagrama de Venn. Então, o diagrama de Venn é um dos exercícios que aparece no exame de admissão. Então, o diagrama de Venn, ele funciona como fosse dado estatístico, por exemplo. Dentre 100 trabalhadores, 80 são professores, 80 são professores e 5 são médicos. E quais são os professores que têm ambos os trabalhos? Então, o diagrama de Venn aparece desta maneira. Até como prova, trago aqui um exame onde vem este assunto. É um grupo de 44 pessoas residentes em certo município. Então, 44 pessoas é o universo. 15 trabalham por conta própria. São esses... são os negociantes, os mercantes. Então são estes que trabalham por conta própria. E 36 trabalham com contrato assinado. Então esses estão trabalhando no Estado. Qual é o número de pessoas desse grupo que trabalha por conta própria e com contrato assinado? Então, esse tipo de problema é resolvido através do diagrama de Venn. É muito simples e é mais rápido. Então, temos aqui o universo, 44 pessoas, 15 pessoas trabalham com conta própria e 36 trabalham com conta assinado. E queremos saber as pessoas que trabalham com conta própria, assim como com contrato assinado. Então, para isso recorre-se a diagrama de Venn. Então, para isso, primeiro tu tens que fazer os dados. Escrever o universo é igual a 44. Depois, pessoas que trabalham com conta própria, escrever 15. E que trabalham com contrato assinado, escrever 36. Então, ao fazer o diagrama, é fazer duas bolinhas. São esses que trabalham com conta própria, esses que trabalham com contrato assinado. Então, vai escrever 16, 36 menos... Vais colocar as pessoas menos X, as pessoas menos X. No 100, onde nós queremos encontrar as pessoas que trabalham, assim como que têm este emprego, assim como este. Como é que nós encontramos? Nós os encontraremos aqui no meio. Então, no meio colocamos X, porque nós queremos conhecer isso que está no meio. Depois, é só escrever 15 menos X, isso que está aqui. Depois, mais X... mais 36 menos X, isso que está aqui, e igualar ao universo, que é igual a 44. Então, 50, X menos X mais X é 0, ficamos com 51 menos X
E 51 mais 36, aliás, 15 mais 36 igual a 51. Menos x é igual a 44. E 51, quando passa para o segundo membro, subtrai. E assim nós resolvemos. Então, esses tipos de problemas resolvem-se através do diagrama de Venn. Então, é assim como funciona. Isso não poderá faltar. Outro conteúdo é logaritmo. Vocês devem saber como resolver logaritmo. Logaritmo não falta. Sem nenhuma dúvida, não vai faltar. Tu tens que saber como resolver logaritmo, uma equação logarítmica. Então, aqui estão as dicas, as regras ou os critérios de resolução do logaritmo. Se nós formos a verificar, aqui temos exemplos. Se b é igual a elevado a x, então isso quer dizer que x é igual, esse x que está aqui é igual a logaritmo de b na base a. Então, essa aqui é uma equação exponencial. O que é equação exponencial? É aquele toda incógnita que está no expoente. Então, toda incógnita quando está como expoente chama-se equação exponencial. Então, vejamos aqui. Temos b é igual a elevado a x. Então, esse b vai servir como logaritmo, o a vai servir como a base e o x vai igualar. Então, x é igual a logaritmo de a na base c. De b na base a. Então, se tu queres fazer queres fazer uma expressão inversa ou uma equação inversa de logaritmo, é só usar essa dica. Então, como é que se resolve um logaritmo? Para resolver um logaritmo sempre iguala-se a base do logaritmo com a base do logaritmo com o logaritmo. Para que o quê? Para que tenhamos um dado número. Então, como é que funciona? Por exemplo, vejamos aqui. Logaritmo de 8 na base 3, na base 2. Então, aqui estão a dizer que é igual a 3. Já está resolvido. Isso por quê? Porque nós temos que decompor o 8 em fatores primos. Então, decompondo 8 em fatores primos, é mesmo que escrever 2 elevado a 8. Então, aqui onde nós temos 8, além de escrever 8, vamos escrever 2 elevado a 3. Então, escrevendo 2 elevado a 3, 2, a base do logaritmo com o logaritmo já está a igualar. Então, 2, 2. Então, nós só ficamos com o expoente. Então, é como fosse uma equação exponencial. Tem como resolver equações. Tem uma parte aqui, no mesmo vídeo, vou colocar aí como resolver uma equação exponencial. Então, com isso, você vai poder entender melhor como é que se resolve uma equação logarítmica. Mas aqui tem a explicação. Então, uma vez que 2 elevado a 3 é igual a 8, então, levamos o 3 que está lá, porque já igualamos 2 com 2 é 1. Então, ficamos com 3. Esse 3 passa para trás e tudo mais. É o que está a acontecer aqui também. Logaritmo de 2, aliás, logaritmo de 1 sobre 8 na base 2. Agora, veja aqui, a situação é diferente. É 1 sobre 2. Agora, como é que nós podemos organizar isto? Como é que nós podemos decompor? Não é possível decompor um número decimal ou um número fracionário na forma de, como é que posso dizer? Não é possível resolver, aliás, decompor em fatores primos um número fracionário. Agora, se nós vamos a verificar aqui, é porque 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 8. O que aconteceu aqui? Então, o que aconteceu? Uma vez que temos 1 sobre 8, este é o logaritmo. Então, nós vamos mudar a base. Então, nós sabemos que todo número todo número tem denominador como 1.
Então, assim sendo, nós vamos mudar. Além de ser 2, vai ficar 1 sobre 2. Então, uma vez que mudamos o logaritmo, aliás, o numerador como denominador e denominador como numerador, o que acontece? Vamos mudar 1 ficar sobre 2, elevado a menos 1. Então, está elevado a menos 1. Ainda não temos solução, porque é 1 sobre 2. Agora, como é que nós podemos fazer 2 com que seja 8? Para que seja 1 elevado a menos 8. Então, vamos colocar menos 3. Então, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Então, assim sabemos que é igual a 3. Então, já temos 1 sobre 8, 1 sobre 8, logo é igual a menos 3. Ou, se não quer resolver desta maneira, vamos mudar aqui. Mudamos aqui. 1 sobre 8, 8 sobre 1 elevado a menos 1. Então, decompomos em fator primos, fazemos o 2 elevado a menos 1 vezes menos 3, que fica, aliás, menos 3. Então, igualamos 2 levamos 2 elevado a menos 3, que fica 1 sobre 2, 1 sobre 8. Então, é assim como funciona. Temos aqui logaritmos na base 10. Logaritmo de 10 na base 10 elevado a 3. Aqui é igual a 3. Logaritmo de 10 na base 10 é igual a menos 5. Sempre expoente. Então, sempre que as bases forem igual, isso quer dizer que é igual a 1. Então, esse menos 5, quando passa para lá, fica a multiplicar com 1 do logaritmo. 5 menos 1 vezes 5 é igual a 1. Agora, logaritmo de número com vírgula. Pode sair aí um logaritmo de número com vírgula e você ficar atrapalhado. E normalmente tem sido logaritmos com base 10. Então, logaritmo de 0,001 na base 10. Como é que podemos transformar? Isso é muito simples. Nós temos muitas vírgulas aqui. Então, temos 1, 2, 3, 4. Então, nós aqui, depois da vírgula, temos 4 casas decimais. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos escrever 10 elevado a menos 4. Se tivéssemos 5 casas decimais, escreveríamos 10 elevado a menos 5. Se tivéssemos uma casa decimal, escreveríamos 10 elevado a menos 1. Então, é assim como funciona. Não se preocupe com números com esse tipo de exercício. Então, uma vez que aqui é a base 10, já temos 10 mais 10 é 1. Então, o 4, que é expoente, passa a multiplicar com o logaritmo. E esse logaritmo, uma vez está a igualar a base com o logaritmo, é igual a 1. Então, 4 vezes o logaritmo, que é 1, é igual a menos 4. Então, tu tens que saber resolver exercício deste gênero. Agora, existe a equação logarítmica, que é para dar a solução. Até fazer aí o coisa, como se chama? Dar a solução e escrever o intervalo através do gráfico. Então, temos aqui, por exemplo, o logaritmo de 2x é igual a 4. Isso não está resolvido, é uma equação logarítmica. Então, uma equação logarítmica é resolvida através deste coisa que eu acabei de dar aqui. Como vocês podem ver aqui, x é igual a logaritmo de b sobre a. Então, vejamos só, x vai ser como expoente, a vai ser como a base e vai igualar ao logaritmo. É o que está a acontecer aqui. Aqui, o nosso logaritmo é x, a nossa base é 2. Então, é igual a 4. Então, como é que fica? X deve ser igual a 2 elevado a 4. Então, é muito fácil. X deve ser igual a 4 elevado a 2. Aliás, 2 elevado a 4. Quer dizer, a base é elevado ao que se iguala. Então, nós sabemos que 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, a solução é esta. A solução é esta, é igual a 16 para esta equação. Então, o domínio deste logaritmo, caso queira um domínio, então, x é maior que 0.
Então, sendo maior que 0, os 16 está lá em frente. Então, sendo maior que 0, nós não queremos... se nós dissemos números maior que 0, quer dizer 0 não faz parte. Mas se fosse maior ou igual, então se fosse maior ou igual, o 0 faria parte. É por isso que aqui a bolinha não está pintada. Quer dizer que 0 não faz parte do intervalo. Temos este logaritmo de x na base 2 é igual a 3. É mais fácil. 2 elevado a 3. X é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 8. Solução é 8. Também a condição é a mesma, maior. Logaritmo de x ao quadrado menos 3 elevado a 0. Então, fica x ao quadrado menos 3. Então, x ao quadrado menos 3. Aqui está a igualar a 0, então 3 deve ser igualado a 0. Qualquer número elevado a 0, é uma dica muito especial esta que eu quero dar. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Não importa quão maior seja. 1000 elevado a 0 é igual a 1. 1 milhão elevado a 0 é igual a 1. Então não se preocupe em encontrar um exercício em que está elevado a 0 você ficar preocupado. Não precisa. Então temos aqui logaritmo de x ao quadrado menos 3 é igual a 0. Então, como a base do logaritmos elevamos com o que se iguala com o logaritmo, então vamos 3 elevado a 0, que dá 1. Então x ao quadrado menos 3. 3 quando passa para o segundo membro fica mais. 1 mais 3 é igual a 4. E o 2, o expoente 2, quando passa para o segundo membro, torna-se raiz. Então, todo o expoente, quando passa para o outro membro, torna-se raiz. Por exemplo, aqui o expoente 2 torna-se raiz quadrada de 4. Então, se fosse 3, seria a raiz cúbica de 4. Se fosse 5, seria a raiz quadrada. Então, até assim, aliás, biquadrática. Então, até assim sucessivamente. Então, a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Então, a solução, teríamos duas soluções, porque é raiz quadrada. Quando é uma raiz quadrada, temos duas soluções. Quando é elevado a 3, quer dizer que temos 3 soluções. Quando é biquadrática, temos 4 soluções, até assim sucessivamente. Então, seria a expressão mais ou menos desta maneira. Inequações. Inequações também são resolvidas da mesma maneira, só que a diferença é do sinal. Então não há necessidade de explicar isso. Não há necessidade de explicar isso porque já me demonstrei aí, para não levar muito tempo. Ângulos complementares e suplementares. Sem nenhuma dúvida, vocês devem saber calcular acerca dos ângulos opostos pelo vértice e saber também a medida de cada de cada ângulo. Então isso é necessário conhecer os ângulos, ou saber como é que são determinados ângulos opostos. Primeiro tens que saber que um ângulo reto é igual a 90 graus. Um ângulo giro é igual a 360 graus. Quer dizer, ângulo reto, deixa eu mostrar aqui, se calhar tenha. Exatamente. Então, o ângulo reto fica desta maneira, como fosse um quadrado. Então, aquele ângulo equivale a 90 graus. Ângulo giro é o todo, quer dizer, essa toda bolinha aqui. Esta toda bolinha, então, essa toda bolinha chama-se ângulo giro, quer dizer, é uma roda completa. Então, a roda completa deste ângulo equivale a 360 graus. Agora, ângulos complementares são aqueles em que a sua soma deve dar 90. E suplementar, a sua soma deve dar 180. Então, o que os ângulos opostos... Qual é a regra dos ângulos opostos? Então, para tu poderes calcular qualquer tipo de exercício que fala sobre ângulos opostos, tens que conhecer as regras. Então, ângulos opostos diz que todos os ângulos opostos são ângulos opostos pelo vértice, todos são iguais. Então, todos os ângulos opostos pelo vértice são
são iguais. Então, tu tens que conhecer um ângulo reto, tens que saber qual é a dica dos ângulos opostos pelo vértice, tens que conhecer também ângulo giro, quanto é que dá. Então isso poderá lhe ajudar bastante. Então, para não levar tempo, isso aqui nós resolvemos num dos vídeos de preparação. Então, caso tu queiras, faça questão de buscar isto. Simplificação de raízes. Fique até no fim, depois eu vou trazer aqui acerca dos ângulos agudos, quanto é que mede, ângulos. Então você deve conhecer esses ângulos agudos, ângulos por lá em diante. Simplificação de raiz. Sem nenhuma dúvida, como vocês viram no exame passado, apareceu um exercício que era para calcular a área do quadrado. Só que o que aconteceu? A área, o lado era dado na forma, quer dizer, era 90. Então, sendo 90, uma vez que a área é igual à área do quadrado, é igual à largura. Aliás, tínhamos a área, era para calcular o lado. Então, uma vez que o lado, a área de um quadrado é igual a lado ao quadrado, então o quadrado, o expoente sempre quando passa fica como raiz. Então era necessário simplificar a raiz. Então aquilo quase, eu acho que muita gente perdeu aquele valor por questões de não saber como simplificar, porque tu poderias achar raiz quadrada de 90, mas não querias o valor da raiz quadrada de 90, queria-se a simplificação da raiz. Veja só como eles complicaram a coisa. Mas é uma coisa simples, desde que tu estejas preparado, tu saberás exatamente o que é necessário, fazer. Então é mesmo desta maneira como isso funciona. Então, veja só que isso acabou mesmo fazendo, deixando as pessoas com quase, se não sabiam, quer dizer, não sabiam como simplificar as raízes, então aquilo lhes tornou muito difícil. Deixa eu fazer a questão aqui de mostrar mesmo o exercício que vinha daquela maneira, para que vocês vejam mesmo qual foi para que vocês vejam qual foi exatamente o exercício. Então, deixa eu fazer a questão aqui de vos mostrar como é que fica. Então, vamos verificar este número do exame do ano passado. Verão que é algo mesmo que deixou as pessoas muito aí abaladas, sem como resolver o exercício. Vejamos aqui. Um retângulo tem de área 90 metros cúbicos. Quanto tem de lado um quadrado com a mesma área? Veja só, a área do quadrado é a mesma área do retângulo, 90. Então, nós sabemos, como eu estava a explicar, seria a raiz quadrada de 90. Então, se tu fores a verificar, tu poderias calcular como fosse raiz quadrada de 90. Então, se nós formos a verificar aqui, não temos nada sobre o valor da raiz quadrada de 90, mas sim temos como se chama?
temos a simplificação da raiz quadrada de 90. Porque se fosse raiz quadrada de 90, eles poderiam ter colocado 9,48666 por aí em diante. Agora 683 por aí em diante. Agora, esse exercício tornou-se mais complicado. Por quê? Porque eles colocaram na simplificação da raiz de 90. Então, aqui muita gente mesmo ficou mesmo desesperada. Então, por esses motivos. Então, é necessário estar preparado também neste âmbito. Tens que saber simplificar, tens que saber simplificar, como, aliás, tens que saber como simplificar exatamente as raízes, tens que saber simplificar as raízes, sejam quadráticas, sejam biquadráticas e em diante. Então, vamos voltar ao nosso exercício. Então, estava a falar aqui acerca de simplificação de raízes. Então, vejamos como é que se faz esta simplificação de raízes. O que é necessário para fazer a simplificação de raiz? É muito simples. Primeiro, vejamos este exemplo. Temos raiz de 50. Esta aqui é a raiz quadrática de 50. O que é que tu fazes? Tu tiras o número 50 dentro da raiz. Depois de tirar o número 50 dentro da raiz, decompõe em fatores primos. Então, decomposição de fatores primos são estes. 50 dividido por 2 é igual a 25. 25 não é possível dividir por 2, nem por 3, mas sim é possível dividir por 5. Então, 25 dividido por 5 é igual a 5. 5 não é possível dividir por 2, nem por 3, mas sim é possível dividir por 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, 50... escrever 50 da outra maneira é este mesmo que escrever 5 elevado a 2 vezes 2. Por quê? Aqui 5 está repetido 2 vezes, aqui 5, o 2 está repetido uma vez. 5 elevado a 2 vezes 2. Então, o que é que nós vamos fazer? Em vez de escrever raiz de 50, nós vamos escrever raiz de 5 ao quadrado vezes 2. É o que está aqui, raiz quadrática de 5 ao quadrado vezes 2. Por quê? 50 é mesmo que dizer igual a raiz cúbica de 2 vezes 2. Eu espero que vocês captem isto e nunca tenham dúvida relativamente a esse tipo de exercício de simplificação de raiz. Então, vamos levar isto, colocar onde tinha o número 50, o 50 vamos tirar, vamos colocar essa expressão. Aí colocamos. Agora vamos separar onde nós temos as raízes pares. Quer dizer, onde nós temos ao quadrado, ou a quarta, ou a sexta. Então, nós vamos separar. Então, raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz de 2. Uma vez que esse 2 está dentro da raiz, quer dizer também que é raiz de 2. Então, vamos separar essa raiz com essa raiz. Ficamos com a raiz quadrática de 5 ao quadrado vezes raiz quadrática de 2. Então, onde é possível de simplificar, vamos simplificar o expoente com a raiz. Então, a raiz quadrática equivale ao número 2. Então, vamos cortar o expoente. Aliás, equivale elevado a 2. Então, é por isso que quando temos um número 2 como um expoente, quando passa para o segundo membro, torna-se expoente. Aliás, torna-se raiz. E quando temos raiz, quando passa para o segundo membro, torna-se expoente. Então, é o que está a acontecer aqui. É por isso que é possível simplificar o expoente 2 com a raiz quadrática 2. Agora, se aqui tivéssemos número 3, era só cortar 3, ficaríamos com 1. Então, se tivéssemos 4, era só cortar o 4, ficaríamos com 2. Mas aqui temos 5 elevado a 2. Então, vamos cortar 2 com a raiz. Vamos ficar só com o número 5. E aqui nós não temos como simplificar porque é 2. Logo, o 5 fica fora da raiz. Uma vez que raiz de 5 estava a multiplicar com raiz de 2, o 5 que restou também vai multiplicar com a raiz de 2. Então, fica igual a 5 vezes raiz de 2. Então, a simplificação da raiz de 50 seria 5 vezes raiz de 2. Então, se saísse um exercício em que a solução fosse esta, mas não aparecesse como assim solução da própria raiz,
O que é isso? Resolução da própria raiz. Porque nós sabemos que raiz de 50 é igual a 7,071067 aí em diante. Então, eles não poderiam colocar na forma de vírgula, poderiam colocar umas dessas opções. Até eu deixei aí como TPC um dos vídeos, acho que ninguém conseguiu resolver. Então, trouxe novamente o mesmo exercício para que entendam como é que se faz. Trouxe mais um exercício mais complexo ainda, para que qualquer exercício que venha, vocês não se preocupem. Então, vejamos aqui. Temos raiz quadrática de 124 mais raiz de 66. Pessoas, quando vêem esse tipo de exercício, raiz, x, 3x mais 4x, ficam atrapalhados por causa do x. Não se preocupe com o x, nem com o y, nem com a raiz, nem com qualquer incógnita que seja. Se preocupe com o número que está acompanhado. Por exemplo, aqui, a raiz está acompanhado com que número? 124. E esta raiz está acompanhado com o número 66. Então, dizer que raiz de 124 mais raiz de 66 é só adicionar 124 mais 66. Então, 124 mais 66 é só dar o resultado, colocar tudo dentro da raiz. Então, aqui existem duas maneiras de resolver. Pode primeiro juntar as raízes e depois decompor em fatores primos e simplificar. Ou pode simplificar separados e depois juntar no fim. Então, eu optei em calcular separados para que seja mais instrutivo, para que não seja uma coisa muito rápida assim, até pode não trazer percepção. Então, eu fiz a questão de separar para que tenham mais explicação. Então, como de sempre, primeiro vamos decompor os números, vamos tirar os números dentro das raízes e decompor em fatores primos. 124 dividido por 2 é igual a 62, 62 por 2 é igual a 31, 31 por 1 é igual a 1. Então, escrever 124 é mesmo que escrever 2 ao quadrado vezes 31. Já decompomos o 124. Isso quer dizer que vamos tirar 124, colocar isto que está aqui. 2 ao quadrado vezes 31. Agora, 66. Aliás, é 68. 68 por 2 é 34. 34 por 2 é 17. 17 por 17, 1. Então, 68 é mesmo que escrever 2 ao quadrado vezes 17. Então, onde tem 68, vamos tirar, vamos colocar 2 ao quadrado vezes 17. É isso que está aqui. 2 ao quadrado vezes 31, mais 2 ao quadrado vezes 17. Então, essa raiz são essas duas raízes que nós temos aqui em cima. Raiz de 124 e raiz de 68. Agora, vamos separar. Temos raízes pares. Então, raízes pares são aqueles que estão elevados ao quadrado. Então, temos aqui, ou com um número par também. Então, temos raiz quadrada, temos aqui 2 elevado a 2 é uma raiz, 31 também é outra raiz. Então, vamos separar raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 31. Raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 17. Então, vamos separar totalmente. Então, raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 31 mais raiz de 2 elevado a 2 vezes raiz de 17. Colocamos vezes por quê? Porque aqui sempre está a multiplicar, estando dentro da raiz estava a multiplicar. Então, estando fora também deve multiplicar. Então, vamos simplificar onde é possível. Ao quadrado, cortamos com a raiz, aqui ficamos com 2 vezes raiz de 31. Aqui ao quadrado também cortamos, ficamos com 2 aí dentro, com raiz de 17. Agora, aqui é muito fácil. É só pegar os termos semelhantes. Uma vez isto, raiz, aliás, 2 vezes raiz de 31 está a adicionar com 2 vezes raiz de 17. Então, vamos somar os termos semelhantes. 2, temos número com número. Então, vamos adicionar. Atenção, este com este não estão a multiplicar, mas se estão a adicionar. Esse multiplica com este. Mas se não multiplicam com estes que estão aqui, porque temos o sinal mais. Então, 2 mais 2, vamos escrever aqui 2 mais 2, raiz de 3 mais
raiz de 17, porque são termos semelhantes. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Raiz de 31 mais raiz de 17 é igual a raiz de 48. Atenção, quando você tem uma raiz multiplicando com outra raiz, ou adicionando com outra raiz, ou dividindo com outra raiz, pegue apenas os números que estão dentro, desde que as raízes sejam iguais. Se ambas as raízes são quadráticas, se ambas as raízes são cúbicas, se ambas as raízes são biquadráticas, então tome os números que estão dentro e use a operação. Por exemplo, aqui, essa raiz é quadrática e essa é quadrática. Logo, são semelhantes. Então, só vamos usar o número que estão dentro da raiz e vamos usar a operação. 31 mais 17 é igual a 48. Então, uma vez que este número estava a multiplicar com a raiz, assim como este número estava a multiplicar com a raiz, quer dizer, o resultado destes deve multiplicar com isto. Então, 4 vezes 48. Então, aqui ainda é possível simplificar a raiz de 48. Vamos continuar. 48 dividido por 2, 24. 24 por 2, 12 até... Então, escrever 48 é o mesmo que escrever que 2 elevado a 4 vezes 3. Então, vamos colocar, além de escrever raiz de 48, vamos escrever raiz de 2 elevado a 4 vezes 3. Então, 4 vezes raiz quadrada de 4 vezes 3. Então, aqui, 2 elevado a 4, enquanto aqui a raiz não é quadrática. Não está elevado a 4, está elevado a 2. Então, nós vamos cortar o 4, cortar o 2. Nós sabemos que aqui, no 2 elevado a 4, tiramos 2 e vai ficar 2. Então, separamos também esta raiz, que é vezes raiz de 3. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4. 4 vezes 4 é igual a 16, vezes raiz de 3. Então, a simplificação disto, onde é que está o exercício? A simplificação disto aqui é isto, o fim. Então, você deve simplificar até onde vai ser possível não poder simplificar mais. Então, é assim como funciona. Quanto à simplificação de raízes, está muito claro. Função composta. Sem nenhuma dúvida, esse exercício não vai faltar. Como determinar GOF, como determinar FOG, como determinar FOF, como determinar GOG. Então, esse exercício é muito simples. O que acontece? Somos dados duas funções. Uma f de x e a outra g de x. Agora, quando é que se chama de GOF? Chama-se de GOF porque nós vamos usar esta expressão 6x menos 5. Só que no lugar onde tem x, vamos colocar a expressão de f de x. É por isso que chama-se GOF. Então, assim sendo, como é que fica? Vamos escrever GOF é igual a 6x menos 5. Então, como eu disse, no lugar de x, vamos colocar essa expressão. Vamos escrever 6, entre parênteses, 3x menos 5. Então, depois vamos fazer a devida resolução. Como está aqui, GOF. 6, entre parênteses, 3x. Por quê? Porque no lugar onde tem g de x, é para tirar o x e colocar a função f de x, que é igual a 3x. Então, quando é FOG, quer dizer, vamos usar esta expressão 3 de x, só que onde tem x vamos usar a expressão g de x. Então, vamos escrever 3, entre parênteses, vezes 6x menos 5 e vamos resolver. Quando é FOF, quer dizer, vamos usar a mesma expressão, só que onde tem x vamos substituir com a mesma expressão. 3x, vamos tirar onde tem x, então vamos escrever 3,3x. GOG também vamos usar a mesma expressão, só que onde tem x vamos substituir com a mesma expressão. Fica 3x menos 5 é igual a 3, entre parênteses, 6x menos 5, então até sucessivamente. Então, GOF, FOG, FOF, GOG são coisas muito simples, desde que tu prestas atenção qual é a letra inicial. GOG, GOF quer dizer G de f de x. Aqui FOG, f de g de x. FOF, f de x. GOG, g de g de x. Então, é assim como funciona as funções compostas. E tem isto aqui.
calcular f de x. Vejamos esta expressão, essa função. F de x é igual a x cúbica mais x mais 9. Então, pode aparecer um exercício, derá uma expressão dessas, pode ser g de x, h de x, m de x, não importa o que seja. E podem pedir qual é a função, quanto aqui é igual a, por exemplo, aqui nós temos f de x, aqui é igual a f de 1. Então, você vai escrever f de 1. Então, uma vez que nós temos aqui f de 1, em todo lugar onde nós encontramos x, vamos tirar ou colocar o número 1. Por exemplo, aqui nós temos x, então vamos escrever 1 elevado a 3, mais. Aqui temos x mais 1. Agora, no lugar onde não tem x, onde tem um número, vamos escrever o número que tem. Então, 1 elevado a 3 mais 1 mais 9. Então, vamos somar, subtrair, multiplicar conforme o caso. Então, aqui nós só temos a adição. Então, 1 elevado a 3 é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2, e 2 mais 9 é igual a 11. Agora, se disser o seguinte, qual é o aqui igual a f de 2 desta expressão? Então, é só escrever no lugar onde tem x, tirar x, colocar 2. Então, escrever f de 2 é igual. No lugar onde tem x, tirar, colocar o 2. 2 elevado a 3, onde tinha x, colocamos 2, mais 9. Os números mantêm, não são tirados. Então, 2 ao cubo é igual a 8, porque 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é igual a 8. 8 mais 2 é igual a 8 mais 2 é igual a 10. 10 mais 9 é igual a 19. Então, f de 2 é igual a 19, f de 1 é igual a 11. E f de 10 é igual a 1019. Então, é assim como funciona. Agora, existe operação entre f de x. Como é que funciona essa operação? Operação com f de x e d de x. Vejamos isto aqui. F de x é igual a x cúbica mais x mais 9, a mesma expressão que tivemos, e g de x é igual a x ao quadrado mais 3. Pode aparecer o seguinte, aqui é igual a f de 2 vezes g de 4. Aqui esqueci-me de colocar g. Então, aqui é igual a f de 2 vezes f de 4. Então, como é que nós podemos resolver isto? É muito simples. Então, vamos recorrer a isto. Primeiro vamos calcular f de 2 e depois calcular g de 4. Então, isso quer dizer que no lugar de f de x, onde temos x, vamos colocar 2. No lugar de g de x, onde temos 4, onde temos x, vamos colocar 4. Então, primeiro vamos calcular f de 2. Então, f de 2 é igual a 2 cúbico mais 2 mais 9, que é igual a 19. Então, g de 4, além de escrever g de x, escrevemos g de 4. Onde tem x, vamos colocar 4. Então, 4 ao quadrado mais 3. 4 ao quadrado, sabemos 4 mais 4 é igual a 16. E 16 mais 3 é igual a 19. Então, f de 2 é igual a 19. F de g de 4 é igual a 19. Agora, vamos satisfazer isto aqui. F de 2 vezes f de 4. Então, f de 2 vezes f de 4. Então, já sabemos que f de 2 é igual a 19. Então, vamos colocar 19 vezes. Já sabemos que g de 4 é igual a 19 também. 19 vezes 19, que é igual a 361. Então, qualquer operação que aparecer, seja subtração, seja adição, seja divisão, então é só seguir esta regra que eu acabei aqui de mostrar. Não posso trazer aqui todo de adição, subtração, senão o vídeo pode ser muito longo, porque matemática é uma coisa que leva muito tempo. Equação exponencial, como estava a referir, trarei aqui coisas referentes à equação exponencial. Então, aqui está aqui está um exemplo de como é que tu pode resolver uma equação exponencial. Eu não sei porque no ano passado não colocaram esse exercício de equação exponencial. Não sei o que aconteceu, porque esse exercício tem sido um dos exercícios que aparece muito
Então, eu não sei qual é a razão que lhes levou a não colocação desse tipo de exercício de equação exponencial. Então, eu vos recomendo que vocês saibam como resolver este assunto. Então, como resolver este assunto. Então, vamos a isto. Examine as seguintes equações. Vamos examinar as equações. A equação A. 3 elevado a x mais 2 é igual a 81. A segunda equação. 1 sobre 3 x ao quadrado menos 1 é igual a 3 elevado a x. C. 8 elevado a x ao quadrado é igual a 64. Nota que, nestas equações, a incógnita x aparece sempre no expoente. Verdade? Não é? Verdade. Então, equações deste tipo recebem o nome de equações exponenciais. Então, equações em que a incógnita x está como expoente, então chama-se de equação equação exponencial. Então vamos ver como é que são resolvidas essas equações exponenciais. Tomemos um exemplo aqui, resolução analítica de equações exponenciais. Tomemos este exemplo. Como se resolve a equação 2 elevado a x menos 2 é igual a 8 elevado a x? Como é que se resolve isto? É uma pergunta. Então deve haver uma resposta. Primeiro passo, reduzir os dois membros à mesma base. O que é isso, reduzir os membros à mesma base? Os dois membros à mesma base. Então, se formos a verificar aqui, uma vez que equação exponencial tem a ver com expoente, então quer dizer, no primeiro membro teremos a base, no segundo membro teremos uma base. Qual é a base do primeiro membro? A base do primeiro membro é 2. O expoente é x elevado, aliás, é x menos 2. A base do segundo membro é 8. O expoente é x. Então, isso quer dizer o quê? Que aqui nós temos bases diferentes. Aqui a base é 2 e aqui a base é 8. Então, 2 com 8 são números diferentes. Então, é recomendado primeiro que possamos reduzir os dois membros à mesma base, que tenham a mesma base. Se aqui tem 2, aqui deve ter 2. Se aqui tem 8, aqui deve ter 8. Agora, como é que nós faremos assim, se aqui nós já temos os números que são diferentes? Isso é muito fácil. Para reduzir a mesma base, é só decompor em fatores primos. Quer dizer, em outra maneira, como é que nós podemos escrever o 8 em outras maneiras? Nós sabemos que 8 dividido por 2 é igual a 4, 4 dividido por 2 é igual a 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, vamos escrever desta maneira. No lugar onde nós temos 8, vamos escrever 2 elevado a 3. 2, fique até os outros passos, porque depois poderei trazer a resolução dessas equações mais complicadas. Poderei trazer a resolução dessas 3 equações exponenciais. Então, fique até no fim. Então, vamos aí. Temos aqui reduzido. Então, ficamos com 2x. 2 elevado a x menos 2. É isso que temos aqui. Então, como eu estava a referir, no lugar onde tiver 8, vamos colocar 2 elevado a 3. É o que está aqui. 2 elevado a 3, entre parênteses, elevado a x, porque x é o expoente. Então, expoente, o que que acontece? Expoente com expoente vão multiplicar. Fica 3x. Então, fica 2x menos 2 é igual a 2 elevado a 3x. Porque ambos são expoentes. Tu poderias encontrar um exercício assim e você ficar, como é que eu posso resolver isto? 2 elevado a 3 e ainda elevado a x. Como que resolvo isto? É muito simples, é só fazer 3 vezes x, que é igual a 3x. Agora, já fizemos o primeiro passo. O segundo passo qual é? Agora já temos bases iguais. 2, 2. Qual é o segundo passo? Igualar os expoentes. Então, o objetivo qual é de igualar as bases? É de desprezar as bases e ficar só com os expoentes. Então,
O 2 vamos deixar, só vamos funcionar com os expoentes. Então, vamos escrever x menos 2 é igual a 3x. Por quê? X menos 2 está no primeiro membro e 3x está no segundo membro. Uma vez que 2 tiramos e o 2 tiramos, só ficamos com isto e isto. Então, ficamos com x menos 2 é igual a 3x. E o terceiro passo, resolver a equação como fosse qualquer equação. Então, temos aqui x menos 3 é igual a 3x. 3x quando passa para o segundo membro, para o primeiro membro, aliás, uma vez que aqui é positivo, torna-se negativo, x menos 3x, e o 2 quando passa para o segundo membro é positivo, aqui torna-se negativo. X menos 3x, x é 1x apenas, e aqui temos 3x. E não é possível tirar 3x no 1x, logo vai ter que manter o sinal negativo. Então, menos 2x é igual a 2. Então, menos 2 quando passa para o segundo membro, fica aí. Aliás, o menos 2 está a multiplicar, passa a dividir. Fica 2 dividido por 2. X torna-se igual a menos 1. Por quê? Fica menos 1, por quê? Porque esse 2 não tem sinal negativo. Quem tem sinal negativo é apenas 1. Então, se ambos tivessem sinal negativo, seria x igual a 2. Quarto passo, dar a solução. Então, x elevado 2 elevado a x menos 2 é igual a 8 elevado a x. A solução é igual a menos 1. E resolvemos. Então, como eu estava a referir, que poderia dar a resolução destes. Principalmente a linha B, que é mais complicado, que poderia vos deixar aí a transpirar. Mas eu sei, com base neste exemplo que nós tivemos aqui, um exemplo muito claro, poderá vos ajudar a resolver qualquer tipo de equação exponencial. Mas vocês devem aplicar conhecimentos matemáticos, quer dizer, linguagens matemáticas. Então, vamos a isto. Queremos resolver aqui uma equação exponencial. Primeiro vamos resolver a linha A, depois a linha C e depois a linha B por último, o exercício mais complicado. Então, vejamos. 3 elevado a x mais 2 é igual a 81. Então, sempre o primeiro passo é igualar as bases. Então, escrever 81 é mesmo que escrever 3 elevado a 4. Então, no lugar de 81, vamos tirar escrever 3 elevado a 4. Então, temos aqui, já temos bases iguais. 3, 3. Então, vamos desprezar as bases, só ficamos com os expoentes. Então, x mais 2, está aqui, é igual a 4. Expoente, expoente. Agora aqui, o resto é só resolver como fosse qualquer exercício. Então, aqui não temos outro x, só temos um único x. É só passar o 2 para o segundo membro, fica negativo. 4 menos 2 é igual a 2. Então, a solução é 2 desta equação exponencial. Vamos na segunda. 8 elevado a x ao quadrado igual a 64. Então, é só igualar as bases. Escrever 64 é mesmo que escrever 8 elevado ao 4. Já temos base 8, base 8. Então, ficamos só com os expoentes. X ao quadrado é igual a 2. Então, raiz quadrada, como acabei de explicar, todo expoente, quando passa para outro membro, torna-se raiz do mesmo expoente. Então, aqui raiz do expoente que nós temos é 2. Então, uma vez que torna-se raiz do mesmo expoente, aqui nós teremos raiz quadrada de 2. Então, a solução é esta. Uma vez que raiz quadrada é um número decimal, nós não vamos colocar como fosse solução de número decimal. Vamos deixar assim como a raiz. Então, a solução disto é isto. Veja aqui, para calcular a equação exponencial é muito simples. O exercício mais complicado, o mais difícil, é este. Este aqui, a linha B, que é mais complicada, mais difícil. Vamos ver. Temos aqui 1 sobre 3 elevado a x mais 2 é igual a 3x. Então, aqui nós temos duas maneiras, temos dois caminhos de como resolver. É por isso que tem esta parte e tem esta parte. Então, vamos ver o primeiro caminho. Uma vez que nós queremos igualar a base, o que nós vamos fazer? Aqui a nossa base é 1 sobre 3. E aqui nós temos 3. Como eu vos disse sempre, todo número tem
denominador. E todo número tem expoente. Então, quando o denominador é 1, não se escreve. Quando o expoente é 1, não se escreve. Olha o que está a acontecer com o número 3 aqui. O denominador é 1. É por isso que não escrevemos nada. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos levar o número, o numerador para ser denominador e o denominador 1 para ser numerador. Então, o numerador 3 vai ser denominador e denominador 1 vai ser numerador. Então, uma vez que fizemos esta troca, sempre tudo que estiver em cima. Então, uma vez que fizemos esta troca, o expoente, se for positivo, deve ser negativo. E se o expoente é negativo, deve ser positivo. Mas para o nosso caso, o x aqui, que é o expoente, é positivo. É por isso que aqui deve ser menos x. Então, como eu estava a referir, vamos trocar. 1 passa a ficar em numerador e 3 fica a ser denominador. Logo, automaticamente, por causa dessa troca que nós fizemos, o expoente deve alterar o sinal. Então, se era positivo, deve ser negativo. É por isso que aqui temos menos x. Agora já temos bases iguais. Se saísse um exercício desses, eu sei que poderia complicar a muita gente. Porque igualar esse tipo de número como base seria uma coisa muito complicada, mas usando linguagens matemáticas é uma coisa muito simples. Então, fique com esta dica. A troca de numerador com o denominador, o expoente muda de sinal. O expoente muda de sinal. Então, vamos prosseguir. Agora já temos bases iguais. 1 sobre 3, 1 sobre 3. Ficamos só com o expoente x mais 2, menos x. Menos x. Agora aqui podemos resolver como qualquer exercício. Um menos x, quando passa para o segundo membro, fica mais. Então, x mais x, 1 mais 2, quando passa para o segundo membro, fica menos 2. Então, x mais x é igual a 2x. É igual a menos 2. 2, quando passa para o segundo membro, divide com menos 2. Então, x é igual a menos 2 sobre 2. Então, uma vez que é só o único número que tem um sinal negativo, a solução deve ser negativa. Mas se este número 2 de baixo tivesse um sinal negativo, quer dizer, o sinal seria positivo, porque poderíamos fazer jogo de sinal. Menos, menos que dá mais. Então, a solução disto é igual a menos 1. Então, vamos ver o outro caminho aqui. Como é que seria? A situação é a mesma. O que é que nós vamos fazer? Uma vez que temos base 3, nós temos aqui 1 sobre 3. O que é que nós vamos fazer? Vamos trocar o denominador ser como numerador e o denominador ser como numerador e o numerador ser como denominador. Como é que fica? Fica 3 sobre 1. Então, por nós termos movimentado, por nós termos feito esta troca para ter 3 sobre 1, e sabemos quando o denominador é 1 não se escreve, então o que é que acontece? O expoente deve mudar de sinal. Então, aqui tínhamos x positivo, fica menos x. Aqui tínhamos 2 positivo, fica menos 2. Atenção, deve jogar com tudo que estiver no expoente. Se lá em frente tivesse mais números, tínhamos que jogar com sinal menos. Então, aqui o x é positivo, fica menos x. Aqui o 2 é positivo, fica também menos 2. Então, já temos bases iguais, só ficamos com o expoente, ficamos com menos x e menos 2x. Aliás, menos x e menos 2, que é igual a x. Então, esse x passa para o segundo membro, é positivo, fica menos. Logo, fica menos x e menos... Então, esse menos 2, quando passa para o segundo membro, fica positivo. Menos menos é mais. Vamos adicionar e manter o sinal. Então, x mais x é 2x. Menos 2x, que é igual a 2. O menos 2 passa a dividir. 2 é positivo. O menos 2 é o único número que tem sinal negativo. E o 2 tem sinal positivo. Logo, a solução 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, a solução deve ter... Veja que a solução é a mesma, mas seguimos caminhos diferentes. Essa dica é muito importante para vocês. É uma dica vital para equações exponenciais deste gênero. Então, a equação exponencial, desde que tu saibas igualar a base, e pronto, tu já tens aí a solução.
Agora, imaginemos que você já igualou a base e tem uma equação quadrática. Então, se igualar a base e ter uma equação quadrática, é melhor usar delta, o que tudo mais. Se tem uma equação também biquadrática, é melhor usar delta para que tenha 4 raízes. Então, assim vai te facilitar muito. Não se preocupe. Uma das coisas que não falta são funções gráficas. Como você pode ver, este gráfico aqui chama-se função gráfica. Aqui nós tivemos duas funções compostas. Temos g de x e f de x. Então, normalmente esse tipo de exercício quando aparece no exame de admissão, ele corresponde a normalmente 3 ou 4 ou 2 números. Quer dizer, através deste gráfico, és obrigado a ter, como vem assim, na figura estão presentes as funções f e g. Responda às perguntas 34 e 30, aliás, 33 e 34. Quer dizer, através do gráfico, tens que responder essas duas perguntas. Então, se tu não estudares acerca das funções gráficas, como esboçar um gráfico, como determinar um gráfico através da tabela, então, por exemplo, aqui, a resposta analítica de g de x é... Então, esse g de x, esse gráfico, será que foi construído através da opção A, opção B, C ou D? E nós já resolvemos esse exercício, e esse exercício na resolução do exame do IFP. Só que no ano passado, eles só colocaram 2 números. Mas normalmente tem sido 4 ou 3 números, através do gráfico, para você poder responder esses números. Então, veja só, que através do gráfico tu tens um valor. Então, não perca esses valores. Estude as funções gráficas, como determinar, como construir as funções gráficas. Como eu mostrei aqui, quando tu tens uma função gráfica e para você poder encontrar, eu expliquei isso, não vou explicar aqui para não levar muito tempo, senão vamos demorar muito. E então, a resolução foi esta. Então, porque aqui saiu uma função, esse g de x é uma expressão analítica. E este pode ser logarítmica ou exponencial. Então, não estude só uma função gráfica, estude as funções quadráticas, quando é voltado para baixo, outro voltado para cima. Quando é que se diz que está voltado para cima? É quando A é positivo ou negativo. Então, essas coisas. Funções exponenciais também, funções logarítmicas também. Quando o gráfico está voltado para cima, então essas coisas. Tens que estudar e saber como determinar, como fazer esta tabela e obter o determinado gráfico. Veja só, a linha C, o gráfico da linha C é este aqui. E o gráfico da linha D, aliás, gráfico da linha C qual é? Exatamente, gráfico da linha D é este, gráfico da linha C. Aliás, gráfico da linha C é este, gráfico da linha D é este. Então, veja só, através da tabela, então tu tens que saber isto, x, g de x e y. Quando x é 2, y é 0. Quando x é 2, y é 1. Então, essas coisas, para você poder construir o gráfico para provar qual das expressões equivale ou vai resultar no gráfico que está no exame. Então, aqui a opção correta foi D, C, porque através da tabela, quando tu determinas, tu terás esta expressão analítica, que é esta aqui. Então, tens que fazer aí as funções quadráticas, exponenciais, assim como logarítmicas. Figuras planas. Sem nenhuma dúvida, figuras planas é um dos exercícios. Como acabei de mostrar aí, aquele exercício que vinha para calcular a área do quadrado. Então, aquilo tem a ver com figuras planas. Então, eu fiz a questão de trazer aqui a fórmula das áreas das figuras mais concorrentes no exame. Então, existem figuras planas e existem figuras sólidas. Então, trouxe aqui 3 figuras planas e uma figura sólida. Então, temos aqui o retângulo. O retângulo, como é que se determina a área do retângulo? Para você poder determinar a área do retângulo, a fórmula é esta.
área do retângulo é igual ao comprimento vezes largura. Então, comprimento 3 cm, largura 8 cm. Então é só substituir os valores. Onde tem C, escrever 3. Onde tem L, escrever 8. Então a área deste retângulo seria 3 vezes 8. 3 cm vezes 8. Então 3 vezes 8 é igual a 24. E centímetro vezes centímetro é igual a centímetro ao quadrado. Então a área sempre deve estar ao quadrado. Esta é a área do retângulo. É a área do quadrado. Quadrado, veja só que nós só temos um dado. Por quê? Porque todos os lados são iguais. Então, como é que se determina a área do quadrado? Nós vimos aqui na resolução que a área ao quadrado é igual a lado ao quadrado. Aliás, a área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Então, já temos o valor, é só elevar 3 cm ao quadrado. É o que temos aqui. 3 cm ao quadrado. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 cm vezes 3 cm. Então, 3 vezes 3 é igual a 9, centímetro vezes centímetro é igual a centímetro ao quadrado. Então, a área deste quadrado aqui é igual a 9 centímetros ao quadrado. Há momentos em que eles dão o valor do lado para você poder calcular a área. Há momentos em que eles dão a área para tu poderes calcular o lado. Então é assim como funciona. A área do triângulo. Então tu tens que saber como calcular a área do triângulo. Então temos aqui o triângulo, aqui chama-se base. E isso aqui de cima para baixo chama-se altura. Então a base é igual a 2, a altura é igual a 9 centímetros. Então a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então a base sabemos que é 2. A altura 9 dividido por 2. Então 2 vezes 9 é igual a 18. E centímetro vezes centímetro é igual a centímetro ao quadrado. Dividido por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9 centímetros ao quadrado. Então veja só que sempre a área é dado ao quadrado. Agora, quanto às figuras sólidas. Uma das figuras sólidas que eu suspeito é acerca do cubo. O cubo, não falamos de área, porque tem a ver com volume. Então, sendo volume, nós determinamos através das arestas. Uma vez que o cubo tem 3 arestas, esta aresta, esta aresta, esta aresta. Então, temos 3 arestas. Então, como é que se determina o volume de um cubo? O volume do cubo é determinado através desta forma. Aresta ao cubo, quer dizer, aresta cúbica elevado a 3. Por quê? Porque todas as arestas são iguais. Aresta, aresta, aresta. Se fossem 4 arestas, seria a aresta igual a aresta elevado ao 4. Então, nós já temos aqui a aresta igual a 2. Quer dizer, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2. Então, vamos calcular isto. É só substituir o 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. E centímetro vezes centímetro é igual a centímetro cúbico. E centímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado vezes centímetro é igual a centímetro cúbico. Então, o volume é escrito na forma cúbica. Então, é assim. É por isso que na física, o volume, quando está a falar de vazão, sempre o volume é dado em cubo, na forma cúbica. Então, os outros conteúdos que vocês devem estudar, porque se eu trouxesse aqui explicando, poderia levar muito tempo. Devem saber calcular o declive de uma reta. Se tu queres saber como calcular o declive de uma reta, é só assistir resolução de matemática, primeira parte e segunda parte, resolução do exame do ano passado. Domínio de uma função, também é só assistir o mesmo vídeo. Zero de uma função, também assista ao mesmo vídeo. Limites, assista ao mesmo vídeo. Probabilidades, assista ao mesmo vídeo. Desenvolvimento de termos, assista ao mesmo vídeo. Equações e inequações modulares, isso eu expliquei muito. Assista ao vídeo de resolução, assim como de preparação, primeira parte, segunda parte, terceira parte. Função inversa, também assista ao vídeo. Sucessão, achar o primeiro termo de uma sucessão, achar a soma dos primeiros n termos e a diferença dos termos. Então, tu tens que saber calcular isto tudo.
domínio de existência, assista também os vídeos. Tudo que está aqui fala no vídeo. Derivada também assista no vídeo. Sistema de equações e inequações também assista ao vídeo de preparação e tudo mais. Então, como eu estava a referir que trazeria um bônus aqui acerca dos ângulos. Então, nós falamos acerca dos ângulos opostos e os ângulos opostos pelo vértice são iguais. E o ângulo reto é igual a 90 graus. Ângulo giro é igual a... Ângulo giro é aquele todo ângulo, é a roda toda, é igual a 90 graus. Aliás, 360 graus. Agora, existem vários tipos de ângulos classificados de acordo com suas medidas. Temos ângulo agudo. Se sair um exemplo, ou aliás, um exercício que fala sobre ângulo, quanto mede o ângulo agudo? Isso é muito simples. É só dizer que o ângulo agudo mede menos de 90 graus. Quer dizer, nós estamos a referir que o ângulo reto mede 90. Então, quer dizer, ângulo reto não é ângulo agudo. Então, ângulo reto é diferente com ângulo agudo. Ângulo agudo o que é? São todos os ângulos que estão abaixo do número 90, dos ângulos 90. Quer dizer, a partir de 89 para baixo, são chamados de ângulo agudo. Então, ângulo de 10 graus, 8 graus, 9, 89, desde que não chegue a 90. Então, ângulos agudos são aqueles que medem menos de 90 graus. Ângulos retos são aqueles ângulos que medem sempre 90. Ângulo obtuso mede mais de 90. Então, veja só que está a subir. Primeiro começamos com os agudos. Agudos sai de 0 a 89. E temos ângulo reto. Ângulo reto é apenas 90. Não tem nenhum intervalo. Então, agudo tem intervalo. Porque mede menos de 90. Então, medindo menos de 90, isso quer dizer que está no intervalo de 0 a 89. Então, todos os ângulos que têm este valor são chamados de ângulos agudos. Agora, os ângulos retos são aqueles que só medem 90. E existem ângulos obtusos. São aqueles que medem mais de 90 graus, mas também que são menos de 180. Quer dizer, estão entre 91 a 179. Então, ângulos obtusos estão neste intervalo, 91 a 179. Por quê? Porque ângulos obtusos medem mais de 90 e menos de 90 graus. E existe ângulo raso. Então, ângulo raso são ângulos, acho que suplementares, que são que medem exatamente 180 graus. Então, veja só aqui, estamos a subir escadarias. Agora, existe o ângulo giro. Existe o ângulo giro. Então, o ângulo giro é o ângulo giro que é o ângulo completo. Então, que são exatamente 360 graus. Então, o ângulo giro, o ângulo completo, que são 360 graus. Então, ângulo agudo de 0 mede menos, a expressão melhor para não te atrapalhar, ângulo agudo mede menos que 90. Ângulo reto mede 90. Então, estamos a subir cada vez mais. Ângulo obtuso mede mais que 90, mas menos que 180. Ângulo raso mede 180. Ângulo giro mede 360. Então, em outras expressões, em outros livros matemáticos, aparece da seguinte maneira. Diz que o ângulo giro é mais que aquele que mede mais que 380, mas é melhor ficar com 360, porque são esses ângulos que existem. Então, tu tens que saber o que é ângulo agudo, ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo raso e ângulo completo, que é o ângulo giro.
Então, é esta dica que eu queria vos dar, porque isso está associado com esses ângulos que nós acabamos de resolução de exercícios de ângulos opostos pelo mesmo vértice, aliás, ângulos opostos pelo vértice. Esperamos que tenhamos ajudado. E deixe o seu like, deixe qualquer comentário, qualquer dúvida e nós poderemos esclarecer assim que possível. E até a próxima ocasião, querendo Deus. Bons exames, realizem com cuidado, com muita calma, evitem fraudes, evitem tudo que é possível de evitar e até a próxima.